Qual o preço de seguir Jesus? Qual o preço de pregar o seu evangelho? A palavra de Deus para você no dia de hoje. O Senhor tem uma mensagem muito importante para que você entenda os desafios que você enfrenta ao proclamar a palavra de Deus. É muito importante você entender aquilo que te espera no futuro e quais são os desafios que você precisa enfrentar para de fato cumprir o seu chamado em Cristo Jesus. Mas antes de nós prosseguirmos, eu quero aqui dar as boas-vindas para você que está chegando agora e ainda não é inscrito aqui no canal. Eu vou te pedir para apertar aqui no botão de inscrever-se, é rapidinho, depois aperta no sininho, seleciona todas e fazendo isso, você será notificado sempre que tivermos com conteúdo novo. Lembrando também que estamos nas principais plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, dentre outras. Então procure por Vivendo pela Vida Cast, siga o nosso perfil e seja alimentado diariamente com as nossas mensagens. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito do chamado e dos desafios, daquilo que você enfrentará no futuro. Quando Jesus chamou os discípulos, lá em Mateus capítulo 10, existe um trecho onde Jesus aponta mais ou menos algumas coisas que eles iriam passar. E esse texto se encontra lá a partir do versículo 16, Mateus 10, 16, que diz o seguinte: Ouçam, eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam espertos como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado, pois vocês serão entregues aos tribunais e chicoteados nas sinagogas. Por minha causa serão julgados diante de governantes e reis, mas essa será a oportunidade de falar ao meu respeito a eles e aos gentios. Quando forem presos, não se preocupem com o modo como responderão, nem com o que dirão. Naquele momento, as palavras certas lhes serão concedidas, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito de meu Pai que falará por meio de vocês. Eu fico imaginando os discípulos ouvindo essas palavras de Jesus e pensando, aonde que eu fui amarrar o meu burro? Aonde que eu fui me meter? Irmãos, eu quero que você entenda que seguir a Jesus não é fácil. Realmente é um desafio muito grande, porque seguir a Cristo, seguir o seu evangelho, é andar na contramão do mundo. E Jesus, sabendo disso, do que aconteceria, ele avisou aqui aos seus discípulos: olha, vocês estão sendo enviados como ovelhas em meio de lobos. E Jesus fala isso não para que eles tenham medo, mas para que eles estivessem preparados. Então, a primeira coisa que Deus fala para você no dia de hoje é: esteja preparado para cumprir a sua missão, para lidar com as pessoas que você terá que lidar. E a palavra traz uma recomendação, né? Sejam espertos como a serpente e simples como a pomba. Ou seja, você precisa ter sabedoria para saber lidar durante a sua jornada, durante a sua caminhada com Cristo. Nem tudo são flores, pelo contrário, existem pessoas que vão querer atrapalhar, existem pessoas que vão querer agir com maldade, existem pessoas que vão fazer de tudo contra o avanço do evangelho. Então é muito importante que você tenha essa sagacidade, essa esperteza da serpente, né, para farejar quem são os lobos que estão se aproximando, mas que ao mesmo tempo você também tenha, a simplicidade, a prudência de uma pomba. E aí ele continua dizendo o quê? Tenham cuidado, porque vocês serão entregues aos tribunais e chicoteados nas sinagogas. Obviamente, esses versículos na nossa realidade brasileira não se aplica bem assim. Alguns missionários que estão em outros países, sim. Existem países que perseguem os cristãos, inclusive levam a tribunais, a prisões, levam a óbito, inclusive. Cristãos que são realmente perseguidos, por governos e por outras religiões, mas mesmo num cenário mais propício de propagação do evangelho, você será alvo das críticas, você será alvo daqueles que se opõem ao avanço da palavra de Deus. Então é muito comum pessoas se levantarem contra você, contra a sua vida, contra o evangelho que está sendo pregado. E o próprio Jesus já nos advertiu: olha, isso vai acontecer. Então andem com prudência, andem
com cuidado. E no versículo 19 ele ainda vai mais a fundo, né? Jesus diz o seguinte, ó, quando forem presos, não se preocupem com o modo como responderão, nem com o que dirão. Observe que Jesus já sabia que a prisão era uma consequência. Jesus não fala se vocês forem presos, mas ele fala quando vocês forem presos. Ou seja, ele está falando com propriedade de algo que ele sabia que iria acontecer. Jesus os acalma e fala: olha, não se preocupem com o que vocês vão dizer, com o que vocês vão falar, porque o próprio Espírito de Deus, né, o Espírito enviado por Deus, ele colocará as palavras, né, na boca de vocês, ele dará instrução a vocês para que vocês falem aquilo que é necessário. E essa mensagem ela serve para você no dia de hoje, porque pode ser que você chegue a uma situação de fato de ser preso por causa do Evangelho. Pode ser que você tenha que responder um processo por causa do Evangelho. E a palavra de Deus é: não se preocupe. Não se preocupe com o que você vai dizer, não se preocupe com o que vai acontecer. Tenha certeza de que o Espírito Santo de Deus está contigo e é Ele quem te conduzirá. Eu sei que essa palavra para alguns é muito difícil, é muito forte, ou seja, dar a sua vida pelo Evangelho, dar a sua vida pela causa de Cristo, mas é muito importante que você tenha essa clareza. Seguir a Jesus, estar no meio de pessoas evangelizando, pregando, trazendo o arrependimento, trazendo a palavra da verdade, trazendo o conserto, não é uma tarefa fácil. Muitas pessoas, elas não querem ouvir essa mensagem. Muitas pessoas não querem com que você propague essa mensagem. Pelo contrário, elas querem calar a sua voz. Elas querem calar a voz de Deus através da sua vida. Elas querem colocar um freio na expansão do reino de Deus. Elas querem colocar um freio no evangelho. É muito importante que você se mova sabendo disso, mas acima de tudo, que você não se mova com medo, mas que você se mova na confiança, entendendo que Deus é quem te guarda, que o Senhor é quem te protege, que o Senhor é quem vai à sua frente. O Senhor é quem está cuidando da sua vida. Então, que no dia de hoje Deus possa te dar muita força, muita sabedoria e muito entendimento para que você caminhe sim, entendendo as dificuldades, os desafios e muitas vezes os perigos que você precisa enfrentar, mas acima de tudo que você caminhe com fé e com perseverança, entendendo que o Espírito Santo de Deus ele habita em você e é ele quem te conduz, é ele quem ilumina os seus caminhos e é ele quem te protege.